Bom, queria falar um pouquinho sobre o coronavírus também. É evidente que a declaração de pandemia pela OMS muda as circunstâncias e muda a pandemia de patamar. Ela deixa de ser uma epidemia localizada em um determinado ponto do globo terrestre e passa a ser uma pandemia. Como o Zé Paulo lembrava agora na abertura do programa, os índices de mortalidade do coronavírus, e nós temos falado nisso desde que os primeiros casos surgiram lá na China, são menores, existem, mas são menores do que comparados com outras gripes que nos atingiram há pouco tempo, como o H1N1, por exemplo, o SARS, há uma década, um pouco mais do que isso. Agora, também é inegável que aumentou dramaticamente a sensação de insegurança das pessoas, e a sensação de insegurança das pessoas aumenta, primeiro, pelo anúncio feito pela OMS de pandemia, e, em segundo lugar, pelos anúncios feitos pelos governos locais ou nacionais, como no caso dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que também tinha adotado a tese de que isso era uma coisa que ia passar, ele chegou inclusive a ventilar a perspectiva, a possibilidade de que fosse alguma coisa insuflada para alterar o quadro econômico internacional. Ontem proibiu voos para os Estados Unidos a partir da Europa, exceto do Reino Unido, por 30 dias. Isso não se faz por uma razão qualquer, né? É uma decisão violenta, para dizer o mínimo. Na Itália, né, a partir de hoje, o comércio está proibido de abrir. Só farmácia, supermercado, aquilo que é considerado de absoluta necessidade. Até ontem o comércio podia abrir até 6 da tarde, agora não pode mais abrir. Se quer abrir, as pessoas não podem nem permanecer em ponto turístico, absolutamente nada disso. A Liga de Basquete norte-americana foi suspensa. 2 jogadores de um jogo que deveria ter sido realizado ontem têm os sintomas e a Liga foi suspensa. Os jogos das eliminatórias sul-americanas, as 2 primeiras rodadas, agora no final do mês, no final do mês de março, começo do mês de abril, suspensas também pela Conmebol. Aqui no Brasil, segundo disse o ministro Mandetta, o pior está por vir. Não que a gente deva se preparar para algo dramático, não estou querendo aqui ser alarmista, muito pelo contrário. Acho que a gente tem de enfrentar esse momento com confiança. Mas, ao contrário do que já aconteceu na China, por exemplo, em que eles passaram pelo pior e estão saindo dessa, o nosso período mais difícil está por vir. Por isso, me parece a precaução muito bem-vinda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedindo dinheiro para enfrentar esse momento e pedindo atenção. Tão importante quanto o dinheiro que ele pediu foi a atenção. Ele foi duro, inclusive, em alguns momentos nessa reunião de ontem com os presidentes do Congresso, com o presidente da Câmara, do Senado, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo, olha, a gente não pode achar que não vai acontecer com a gente, porque vai acontecer. E ele mesmo diz hoje nos jornais, nós teremos 5 ou 6 semanas difíceis pela frente, especialmente em São Paulo, por ser a maior cidade do país e por receber um maior fluxo de pessoas de fora do Brasil, no Rio de Janeiro, que tem um sistema de saúde absolutamente precário, e em Minas Gerais também. E para encerrar, os países que obtiveram maior sucesso na contenção do avanço no coronavírus foram aqueles países que agiram mais rapidamente no fluxo de pessoas, para cercar o fluxo de pessoas, mesmo sem ter um volume de casos que aparentemente justificasse tais medidas, como por exemplo o Japão, Singapura e a cidade de Hong Kong. Se você olhar a curva de pessoas infectadas, ela é quase reta nesses 3 países. Se comparar com Estados Unidos, ela é uma flecha apontando para o alto. Espanha é uma flecha apontando para o alto. Itália, então, nem se fale. Qual é a diferença entre esses países? O Luiz Henrique Mandetta, o ministro, apontou também ontem no Japão, nos países asiáticos, você tem ali uma postura, uma cultura diferente de respeito às regras, de um não tocar no outro, e isso é muito difícil de ser aplicado de uma hora para outra na vida das pessoas. Mas houve fechamento de escola, houve interrupção de trabalho em determinados setores de atividade. Então, talvez esteja chegando a hora da gente escolher o que fazer para evitar que quando essas 4 ou 5 semanas projetadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para quando elas chegarem, elas sejam
menos grave possível, né? Que a gente passe por isso da maneira mais suave possível, com casos, eventualmente com mortes até a gente não sabe, mas tentar passar por isso sem grandes sobressaltos. É uma escolha que me parece as autoridades vão ter de fazer.